Bom, vamos lá, segunda parte do vídeo então. Agora a gente vai trabalhar a maneira de como fazer a leitura do sinal. Para fazer a leitura, a gente vai usar a tela, né, do osciloscópio, e essa tela é formada por um conjunto de linhas horizontais e verticais. Essas linhas formam as divisões. Então eu tenho aqui uma divisão, é um quadro maior aqui. Essa é a divisão. Então quando eu falo volts por divisão, estou considerando essa divisão aqui. Na maioria dos casos, os osciloscópios têm 8 divisões verticais e 10 divisões horizontais. Está ao contrário. São 8 divisões aqui na vertical e 10 horizontais. As indicações nos comandos do osciloscópio, volts por divisão e segundos, né, por divisão, referem sempre às divisões aqui no caso. Então, a gente está falando por divisão. Quando a gente fala por divisão, é essa divisão aqui. Para facilitar a medida, a gente tem aqui em cada divisão, né, usando aqui os eixos centrais, a gente tem uma subdivisão. São 5 pequenas divisões aqui. Como a gente tem uma divisão dividida em 5 partes, então 5 subdivisões, né, a gente vai ter aí então que cada subdivisão é 0,2 de uma divisão. Uma subdivisão representa 0,2 divisões. Eu tenho 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2. 5 vezes 0,2 dá 1. Então é um pouquinho chato de trabalhar. Eles poderiam ter feito aí 10 pedacinhos que nem uma régua, né? Que tem 1 centímetro dividido em 10 milímetros, né? Então são 10 milímetros. Então facilitaria. Mas aqui são 0,2 cada tracinho desse aqui, cada pedacinho desse aqui. Bom, então vamos analisar aqui. Antes de fazer a medição, é importante a gente fazer um check dos controles aqui, dar um ajuste inicial dos controles. Ligar o osciloscópio, colocar a intensidade no meio da escala, ou um ajuste aí que fique confortável para facilite a visualização. Aqui, por exemplo, a gente tem uma onda que a gente chama de onda quadrada, e dá a impressão de que a gente só tenha os riscos aqui, ó, parece um tracejado, mas na verdade é uma onda quadrada. Ela tem aqui a parte de baixo, aí está bem fininho aqui o feixe, sobe, aí na horizontal aqui, depois desce, então uma onda quadrada. Esse feixe na vertical, quando é onda quadrada, o osciloscópio não consegue representar, permitir uma boa visualização. Ajustar também o foco de uma maneira que fique bem definido, né, aproximadamente no meio da escala. O sistema horizontal, a gente vai ajustar o tempo em média para 1 milissegundo, depois a gente faz o ajuste necessário para fazer a medida. Esse swap var a gente não usa, deixa ele desligado, e a posição a gente deixa no meio da escala, né, deixa o feixe aqui aparecendo, né, de maneira a preencher a tela. Sistema vertical. Se a gente está usando o canal 1, inicialmente a gente coloca em GND, coloca, né, ajusta através do controle de posição vertical, a gente ajusta o feixe no centro da tela, né, na posição vertical. A gente fez a mesma coisa aqui com o ajuste horizontal, a gente colocou ele de modo que ele preenchesse aqui a tela, né, no centro da tela. E o acoplamento de entrada depois a gente muda para DC, e esse VAR também deixa desligado. Volts por divisão, podemos colocar em 5 volts por divisão, que é a escala maior. Lembrando que o osciloscópio ele tem 8 divisões na vertical como de tensão. Então, se cada divisão eu colocar aqui na maior escala 5 volts, eu vou ter 5 vezes 8, 40 volts. No máximo eu conseguiria medir dessa forma. No entanto, eu tenho vai aparecer daqui a pouco ali a questão da atenuação da ponta de prova.
Agora o ajuste do controle de sincronismo. Então, antes da gente fazer a medida, verificar o sincronismo automático, a fonte de sincronismo interno, ajusta. Né? O ideal, a hora que aparecer a imagem aqui do sinal, a gente controlar o nível para que ele não fique correndo na tela, para que ele fique travado aqui. E o trigger, né, o sincronismo lá pelo canal 1, na chave seletora, na chave aqui número 26. Bom, então agora um outro detalhe importante aqui. As pontas de prova dos osciloscópios, elas vêm com uma chave, que a gente chama de chave de atenuação. Ela funciona como? Tem aqui a chave, como se fosse a ponta de prova aqui, e ela tem um resistor de 9 mega. A impedância da entrada do osciloscópio é de 1 mega. Então, se eu tenho aqui 9 mega e 1 mega, eu tenho 10 mega, forma um divisor de tensão. Se eu tiver 10 volts pico a pico aqui, eu vou ter 9 volts aqui e 1 volt aqui, ou seja, eu vou ter 1/10 da tensão aqui. Então, eu consigo medir uma tensão maior do que aqueles 40 volts que eu mencionei agora mesmo. Eu consigo medir 400 volts, porque a ponta de prova vai dividir por 10, né? Vai ter aqui uma queda de tensão aqui de 9 partes, e aqui vai ter uma parte, 1/10 do valor aqui, sendo medido diretamente pelo osciloscópio. Então, quando eu estiver na posição vezes 10, ele está dividindo por 10 o sinal. Por que vezes 10 então? Porque eu tenho que multiplicar o valor que eu medi aqui no osciloscópio por 10. Então, ele está indicando qual é o valor que eu tenho que multiplicar. Então tem a posição vezes 1 e vezes 10. Medidas de amplitude. Como que funciona? Como que eu faço? Eu ajusto a chave seletora de ganho vertical de modo a obter uma imagem que ocupe o máximo da tela. Então, o ideal é ocupar o máximo da tela. E aí, lógico que o sinal ele tem que estar ocupando a tela, não pode ultrapassar o limite da tela. Eu uso o controle de posição vertical para fazer ele coincidir aqui, uma parte do sinal coincidir com a linha horizontal aqui. Aí o que eu faço? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, vamos dizer aqui 5,5 divisões. Né? Aqui ó, 0,2, 0,4, ele está na metade entre o 0,4 e o 0,6, ou seja, em torno de 0,5, né, que seria aqui a metade da divisão. Então, 5,5 divisões. 5,5 divisões. Então, eu uso o controle aqui para ajustar o início. Tá? Então, eu vou tirar ele do ponto de referência. Tá? Tanto que ele está mais meio a meio aqui, está um pouco mais para cima do que para baixo. E aí o que eu faço? Contei o número de divisões, deu 5 divisões e meia. Eu multiplico pela posição da chave seletora, multiplico pela atenuação da ponta de prova. Então, aí eu vou obter o valor da tensão, né, que está sendo medido. Supondo que a escala estivesse em 2 volts por divisão e a atenuação da ponta de prova vezes 1. Então, número de divisões, 5,5 divisões, vezes a posição da chave, né, 2 volts por divisão, vezes a atenuação da ponta de prova, que é vezes 1. Então, eu teria 5,5 vezes 2 dá 11, vezes 1 dá 11 mesmo. Então, eu teria 11 volts aqui sendo medido. Tá? Então, é a maneira de medir a tensão. Aqui no caso, medidas de período. Qual o período? Tempo que o sinal leva para fazer um ciclo. Lembrando que quando eu vou medir a frequência, eu tenho que medir o tempo de um ciclo. Né? Na verdade, eu não vou medir, o osciloscópio não mede a frequência. Esse osciloscópio não mede a frequência. A não ser que ele tenha lá alguns osciloscópios aparecem aqui na parte inferior ou na lateral. Normalmente na parte inferior ele já mostra a frequência aqui. Ele consegue automaticamente determinar a frequência do sinal que está sendo medido. Mas um osciloscópio analógico simples, ele não faz esse tipo de processo. A gente, na verdade, tem que medir o período, que é o tempo do ciclo. Então, quanto tempo leva para fazer um ciclo?
E aí, quantos ciclos ele faz em um segundo? O que é a frequência? É o número de ciclos por segundo. Então, eu vou fazer o que? Eu vou ajustar a chave seletora. Uma vez que eu tenho a imagem na tela, eu ajusto a chave seletora de ganho horizontal para que eu tenha o menor número possível de ciclos na tela. Qual o menor número possível? Eu preciso de ter pelo menos um ciclo. Eu não posso ter menos do que um ciclo. Então, um ciclo, ou às vezes não dá para, o ciclo não cabe na tela, eu diminuo, consigo medir 2 ciclos. Aí eu vou pegar o tempo de um ciclo só. Mesmo que esteja aparecendo 2 ciclos na tela, eu tenho que pegar o tempo de um ciclo apenas. Então, uso o controle de posição horizontal para determinar o início do ciclo, né, coincidindo aqui, por exemplo, com a linha vertical agora. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela está subindo aqui, ó. A onda quadrada, ela vem aqui, sobe, passa aqui na horizontal, depois vem, desce, vem aqui embaixo e sobe novamente. Então uma onda, né, ciclo subindo, depois descendo e subindo de novo. Então o ciclo é isso aqui, a parte alta e a parte baixa. Então eu vou pegar o período aqui, que é a soma das duas, depois vai repetindo. Então eu tenho que pegar só um ciclo. Aí eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. Então eu uso o controle de posição horizontal para estabelecer o início do ciclo e faço a contagem do número de divisões. Na figura a gente teria então 8 divisões. Multiplicando, o que eu faço em seguida? Multiplico pelo valor da posição da chave. Então eu vou verificar lá na chave onde foi que eu posicionei para que eu tivesse esse sinal aqui na tela. Supondo que a escala estivesse na posição 1 milissegundo, então eu teria número de divisões vezes a posição da chave, 8 vezes 1 dá 8. Lembrando que são 8 milissegundos, é 8 vezes 10 a menos 3. Aliás, 1 milissegundo, né, que eu coloquei aqui como exemplo, 1 milissegundo é 1 vezes 10 a menos 3. Milissegundos, mili é 10 a menos 3. Então, 8 vezes 1 milissegundo são 8 milissegundos. Então, 8 vezes 1 vezes 10 a menos 3. 8 milissegundos. É expoente menos 3. Então, 8 milissegundos é o período desse sinal. Agora, como que eu determino a frequência? A frequência é o inverso do período. Então, se o período são 8 milissegundos, a frequência é 1 dividido pelo período, tá? Divisão aqui, 1 dividido pelo período. Então, 1 dividido por 8 milissegundos, 1 dividido por 8 vezes 10 a menos 3, é o 1 dividido por 8 milissegundos. 1 dividido por 8 expoente a menos 3. Então, isso vai me dar 125 Hz. Então, esse sinal teria uma frequência de 125 Hz e a tensão de 11 volts, no caso, se a gente tivesse nessas escalas que foram sugeridas aqui. Basicamente é isso aí. Claro que vão surgir dúvidas, a gente vai trabalhar agora com as atividades, aí eu vou passar as atividades para vocês irem realizando. É bem simples, fazer alguns cálculos para a gente entender aí como que é esse processo de determinação da amplitude e o processo de determinação do período e, consequentemente, da frequência em seguida. Certo, gente? Então, vamos lá. Futuramente a gente vai poder trabalhar ao vivo e a cores aí com o osciloscópio, se Deus quiser.